Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Adcast, seu podcast sobre meios de pagamento, tecnologia e inovação. Eu sou Camila Ribeiro e está aqui comigo meu colega Pedro Lipkin, que hoje vai falar um pouco mais do que o habitual, pois é ele quem vai responder minhas perguntas. E aí, Pedro, tudo bom? Fala, Cami, tudo bem? Tudo pronto também, né? É muito diferente estar do outro lado, mas já que eu aceitei, bora lá. Então, bora lá. Pedro Lipkin é responsável por compliance e riscos operacionais aqui na ADIC. E no posto de entrevistado, hoje o Pedro vai compartilhar conosco um pouco sobre o contexto regulatório do mercado de pagamentos brasileiro. E agora sim, não tem mais volta. Bora lá, Pedro. Bora. Pedro, eu me arrisco a dizer que a indústria de meios de pagamento é um dos mercados mais bem regulados no Brasil, certo? Então, conta pra gente o que essa afirmação quer dizer e quem são os participantes e suas classificações. Bom, em primeiro lugar, a indústria de meios de pagamento é a mais regulada porque a gente está falando de dinheiro. E dinheiro, basicamente, você precisa ter muita segurança das transações, garantir, né, a origem e o destino dos recursos. Então, no fim do dia, a gente tem O Banco Central é o regulador do nosso mercado e como a gente está falando de dinheiro, né, de instituições financeiras, a gente está falando de crédito, a gente está falando de operações vultosas, isso tudo precisa ser muito bem regulado, ter regras muito claras do que fazer e do que não pode, do que é proibido. Né? No mercado de pagamentos especificamente, a gente tem a figura dos emissores, basicamente instituições financeiras, as maiores, né, os maiores emissores são instituições financeiras. Temos as bandeiras, são os instituidores de arranjo de pagamento, né, Visa, Master, Elo, e temos as credenciadoras, né, a DIC, GetNet, Stone, Cielo e Rede, por exemplo, que são instituições de pagamento, né, um tipo de instituição com uma regulação até um pouco mais simples pela característica da atividade, né, a instituição de pagamento não pode dar crédito, então ela viabiliza transações de pagamento, direitos e deveres, mas não tem aí a carga de dar crédito. Sendo assim, ela possui uma regulação mais simplificada. Não necessariamente quer dizer que ela é simples. Ela é mais simples em relação à da instituição financeira, mas ela existem muitas regras que precisam ser seguidas. Né? Além disso, existem alguns outros players aqui, né? As fintechs e os subcredenciadores, por exemplo, que são, em alguns casos, eles podem acabar atuando, né? Talvez na entrada deles eles possam não ser diretamente regulados, mas eles são regulados pelas instituições autorizadas. O que isso quer dizer? Uma credenciadora precisa regular o que o subcredenciador está fazendo. Então, existe uma regulação indireta das atividades do subcredenciador. Muito bom. E então, e qual que é o papel do Banco Central e das bandeiras? A gente pode dizer que o Banco Central define o que a gente precisa, o que a gente pode ou não pode fazer, né? E além disso, ele conduz, né? Tem todo um departamento de supervisão de conduta para garantir que as regras estão sendo seguidas. Ele define o que, não necessariamente o como. No mercado de pagamentos, a bandeira entra nesse como, nessa visão mais operacional. Existem os regulamentos dos arranjos, que são quase normativos do Banco Central, do ponto de vista até de linguagem, entretanto eles entram em aspectos técnicos e operacionais que que garantem o bom funcionamento do nosso mercado. Para dar um exemplo, no regulamento dos arranjos tem lá um capítulo específico sobre direitos e deveres, né, obrigações dos subcredenciadores. Existem ali diretrizes e ações que os credenciadores ou os próprios subcredenciadores, como participantes do arranjo, precisam seguir. Isso é só para dar um exemplo do como. Vai entrar falando sobre questões específicas de PLD, de liquidação, das obrigações, né, para garantir que no fim do dia, uma transação, né, quando um portador, uma pessoa vai lá e faz uma compra com cartão de crédito ou um cartão de débito, o estabelecimento comercial receba, né, essa transação. Falando aqui que ela é uma transação válida. Né? Então, né, no nosso mercado, quando uma transação válida ocorre, o estabelecimento comercial necessariamente precisa receber o dinheiro. Para isso acontecer, existe uma cadeia de direitos e deveres entre os participantes para garantir que o estabelecimento comercial realmente receba o dinheiro devido.
Certo. Você comentou, né, que o Bacen, né, ele diz o quê, a bandeira diz como, e aí os players vão agindo conforme essas orientações. Eu achei curioso essa questão que o subcredenciador tem as suas responsabilidades, mas a gente sabe que ele está abaixo na cadeia, como você bem explicou, das credenciadoras. Nesse caso, a credenciadora, ela fica responsável pelo que o sub faz, ou é ela que tem que garantir que o sub faz, ela também está monitorando, ou é ela que... Como que funciona essa relação? Bom, interessante, porque se você pegar o normativo do Banco Central, sempre que se comenta sobre o subcredenciador, por exemplo, é que o credenciador precisa garantir que o sub faça alguma coisa. Questão de registro de recebíveis. A credenciadora precisa garantir que o sub registre. Como isso vai acontecer? Aí deixa-se para o mercado chegar a uma forma de fazer. Não existe uma única forma de fazer isso. Mesma coisa do ponto de vista de questões de bandeira, né? A bandeira estabelece padrões de mensagem, padrões de processos, lidar com fraudes. Como eu falei, né? Para ter uma transação válida, você precisa capturar, processar e liquidar essa transação. Para tudo isso acontecer, precisa ter parâmetros claros e regras claras para que todo o mercado consiga agir de modo eficiente, né? E a gente sabe que existe muito problema operacional no meio do caminho, questões sistêmicas, legadas, etc., mas existe um padrão a ser seguido. Obviamente, esse mercado, quem está no mercado sabe que precisa, né, estar o tempo todo se atualizando, né? Até porque, no caso de bandeiras, tem lá as 2 publicações anuais, grandes publicações anuais de itens obrigatórios a serem seguidos. Uma quantidade absurda de mandates mesmo, de itens, né, operacionais, técnicos, de produto que precisam ser adaptados. Então, existe uma carga regulatória muito grande, né, uma carga operacional também muito grande para acompanhar esse mercado. Por isso que, voltando à pergunta inicial, por isso que eu digo que esse mercado é altamente regulado, porque a gente tem um trabalho muito forte de acompanhar tudo que acontece, tanto do lado do Banco Central quanto das bandeiras, para garantir que esteja em conformidade. Muito bom. Então, além de muito regulado, eu acho que os players que atuam, eles têm que trabalhar, ter muito relacionamento, confiança, acho que também é uma chave muito grande, né? Porque está regulado, tem formulários, tem todo um monte de documentos que seguem um padrão, mas se você tem que garantir que o outro também esteja fazendo a parte dele, né? É uma relação de confiança, né? Além da questão comercial, não é só vender um produto ou cobrar por um serviço, é confiar e trocar, trabalhar sempre integrado, né? Exato. E como esse é um mercado que a gente chama mercado de plataforma, né? Um mercado de 2 lados, onde para que um lado funcione, o outro também tem que funcionar. Então, para que o estabelecimento consiga receber um pagamento em cartão, né, eu preciso que o portador tenha cartão, utilize cartão. Então, é exatamente isso. Precisa ter um equilíbrio entre os 2 lados desse mercado. O que isso implica? Né? Implica em, obviamente, os conflitos de interesses, né, entre interesses comerciais, operacionais, etc., porque cada empresa tem sua estratégia, né, estratégia de negócio, estratégia operacional. Então, muitas vezes, isso precisa ser, para a gente chegar ao padrão, chegar aos acordos e evitar abusos, existe tanto o Departamento de Conduta do Banco Central, quanto as associações representativas, a ABECS, a BIPAG, enfim, elas podem muito bem atuar aí como autorreguladores, né, onde os debates sobre os problemas e desafios acontecem. Então, é super importante entender que é muito complexo, é um mundo complexo e um ecossistema bem complexo, com muitos participantes. Saber quem são os reguladores e suas responsabilidades é meio caminho andado para entender um pouco mais dessa indústria que movimenta centenas de milhões de reais anualmente. E nos guiando mais alguns passos nesse caminho, Pedro, você pode listar para a gente quais são as principais regulações para uma instituição de pagamentos? Não vou entrar no detalhe das regulações, né? Mas alguns tópicos importantes aqui, né? Por exemplo, quando uma credenciadora, uma carteira digital, por exemplo, ela quer entrar no mercado, ela tem que entender, né? Ela vai acabar atuando como uma instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica,
existem alguns requisitos para pedir autorização do Banco Central para participar desse mercado. Como eu falei, o mercado altamente regulado, o Banco Central quer entender quem está entrando para evitar, para mitigar os riscos, né, e garantir a segurança de todo o mercado, de toda a indústria. Então, existem alguns parâmetros de autorização, requisitos de capital, existem processos e normativos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma grande preocupação do regulador hoje. Sempre foi, mas recentemente, né, a gente tem visto vários escândalos no Brasil e no mundo envolvendo também criptoativos, esse tipo de coisa. Então, a lavagem de dinheiro ela é uma preocupação muito grande do regulador. Existe uma norma específica que todas as instituições autorizadas precisam seguir, né, instituições financeiras ou de pagamento, e existem leis também sobre esse assunto. Então, esse é um tema que, se as instituições de pagamento não estiverem prontas, elas serão cobradas muito em breve para cumprirem os requisitos, né? Então, tem questão de tanto entrada de cliente, analisar risco de lavagem de dinheiro de clientes na entrada, quanto monitoramento transacional, né, para garantir que o sistema não esteja sendo utilizado para operações ilícitas. Além disso, um tema super recente é a segurança cibernética, né, que envolve também a LGPD. A gente tem, existem regulações específicas sobre isso, normativos específicos sobre isso. Então, uma instituição de pagamento precisa ter uma estrutura compatível com o seu risco, né, para garantir a segurança das transações, para garantir a segurança dos dados, não só transacionais, mas dos dados pessoais do time, dos clientes, enfim. Então, isso tudo precisa também constar em normativos internos, né? Não é uma coisa só de, eu tenho aqui. Não, tudo bem, me mostra que você tem. Me mostra o seu processo, me mostra o seu normativo, quem faz o quê, né? Existe um quê de governança aqui. Para quem tem uma conta de pagamento, no caso da ADIC ou de outras instituições, a gente tem lá alguns requisitos para abertura, fechamento, manutenção dessas contas, o que fazer com os recursos que estão lá dentro para garantir, né, a proteção desses recursos. Imagine, você tem uma conta numa carteira, né, e do dia para a noite o dinheiro some. E aí? De quem é a culpa? Onde está o dinheiro? Como é que você é ressarcido? Tudo isso. Isso tudo mostra o grau de complexidade desse mercado. E, finalmente, o tema de ESG, né, um tema que está na moda, mas está na moda só por causa da sigla, mas sempre foi um tema relevante. É uma sigla nova, né? A sustentabilidade que já vem há alguns anos sendo falada, né? Exato. Tem a questão ambiental, existe o social e a parte de governança. A governança sempre foi fundamental, né? Toda instituição financeira, basta ver, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? A governança corporativa sempre foi uma coisa extremamente relevante. Claro que o Brasil tem avançado em maturidade, né, nesse tema, mas para as instituições financeiras isso não é novidade, né? Para as instituições de pagamento que estão precisando, né, criar suas estruturas de governança de forma mais robusta, isso pode vir a ser um desafio, especialmente para as instituições menores. Mas a parte social e as ações de sustentabilidade ambiental, etc., sempre ocorreram, né? E existem também, né, recentemente, o Banco Central colocou isso como um ponto relevante. É necessário ter uma política socioambiental, por exemplo. É necessário ter ações, é necessário fazer um relatório sobre essas ações, né, o accountability do tema. Então, existem muitas coisas envolvidas nesse aspecto. Muito bom. Bom, então, isso assim, você citou 5, são as principais regulações. Eu imagino que cada uma dessas regulações deve abranger diversos normativos, isso deve ser atualizado com muita frequência, né? Só queria tirar uma dúvida, essa questão de ESG, eu posso entender que uma empresa que faz parte desses arranjos de pagamentos, né, se ela faz parte, ela já está com um G caminho andado ali, né? Ela já faz a governança, certo? Porque ela é obrigada a cumprir, ela é obrigada a estar compliance com muita coisa. Então, é certo pensar que então, essa empresa já está no caminho desse ESG? Não necessariamente. Em tese, até seria verdade, mas na prática a gente sabe que, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da maturidade do corpo,
né, diretivo, isso pode não estar muito claro. Podem existir conflitos de interesse. Por exemplo, um exemplo simples, o diretor responsável por PLD, né, lavagem de dinheiro, é o mesmo diretor comercial, temos aí um tremendo conflito de interesse. E às vezes um time mais enxuto acaba não tendo muita alternativa. Por exemplo, se a empresa é pequena, ela ainda tem um caminho de maturidade, de amadurecimento, na verdade. Mas quando ela já atingiu um estágio, né, uma representatividade no mercado, aí não tem muita desculpa. Tem que ter tudo isso muito bem mapeado e dividido. Muito bem mapeado, muito bem definido, porque isso tudo, a instituição autorizada, ela faz cadastros, né, ela coloca o nome do diretor estatutário no Banco Central. Então, se o Banco Central vem e faz uma auditoria, esse diretor pode responder diretamente, legalmente, por isso, por tudo que foi encontrado. Então, é muito sério. E é importante, né? O Brasil tem lá a sua informalidade, mas no mercado altamente regulado como o nosso, a informalidade não é bem-vinda. Ela precisa ocorrer ali muito certinho para evitar problemas. Muito bom. É aquilo que você falou logo no começo, né? Essa expressividade em regulação é porque está mexendo com dinheiro, né? E está mexendo com dinheiro, está mexendo com o país todo, né? Com o desenvolvimento por completo. Muito bom. É muita coisa, né? Imagino que pelo menos a gente já entende um pouco de quem é quem aqui e o que é necessário conhecer. Pedro, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida sobre um termo que tem sido, né, visto, acho que faz parte da ampliação do nosso mercado, né? Que é a instituição financeira bancária e não bancária. Quem é quem? Porque você comentou dos emissores, né? Então, os emissores são os bancos, que são instituições financeiras bancárias. Quem é o não bancário? Bom, acho que antes disso, é importante a gente falar, emissor não necessariamente é só a instituição financeira, tá? Todas as instituições, os grandes emissores acabam sendo instituições financeiras. Certo. Né? Mas, por exemplo, o que separa, o que diferencia a instituição financeira de uma instituição de pagamento? A instituição de pagamento não pode fazer o que uma instituição financeira faz. O que quer dizer isso? Ela não pode dar crédito. Então, ela pode intermediar transações, ela pode emitir cartões pré e pós-pago, ela pode ser uma credenciadora, né? Credenciar estabelecimentos comerciais para aceitar pagamentos, ela pode ser uma iniciadora de pagamentos, né? Agora no Open Bank, mas ela não pode dar crédito. Essa é a grande diferença. Por isso, né, que logo no começo eu falei que existe uma diferença entre a carga regulatória de uma instituição financeira de uma instituição de pagamento. Né? A instituição financeira, quando ela dá crédito, ela está multiplicando, né, escalando o potencial econômico. Então, no fim do dia, ela está gerando, está criando moeda, entre aspas, entre muitas aspas aqui. Né? No caso da instituição de pagamento, não, ela está garantindo o fluxo de pagamento. Ou seja, o risco é até menor quando você pensa, né, no risco de quebra, por exemplo. Então, para encerrar, me conta uma curiosidade. É verdade que o sistema financeiro brasileiro é um dos mais desenvolvidos? E também sempre foi assim ou teve alguma mudança de rota que fez com que nós atingíssemos esse ponto? O mercado brasileiro, falar de pagamentos especificamente, mas se você considerar que há 10 anos, talvez um pouquinho mais, ainda tinha lá o Reco-Reco e hoje você tem o cartão com chip, senha, podendo fazer a transação só no contato, houve um desenvolvimento muito grande. Estima-se, né, que 60% do consumo das famílias hoje seja realizado através de cartões. Então, assim, o mercado cresceu bastante. Se desenvolveu muito, sim, porque comparado com outros países, ainda 60% do consumo ainda pode ter espaço para crescimento, mas do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de prevenção à fraude, etc., a gente evoluiu muito e aprendeu muito com a experiência de fora também. Se a gente considerar hoje a agenda do Banco Central, a agenda de desenvolvimento do mercado, do sistema financeiro e de pagamentos do Banco Central, a gente está vendo uma agenda muito progressista, no sentido de trazer muitos temas novos, inovações, moeda virtual, criptoativo, etc., para o mercado brasileiro. Né? Ou seja, você está trazendo as melhores práticas e melhores experiências de fora para cá. O próprio Pix
é isso. O tema foi estudado e foi implementado muito rápido. Começou o estudo do Pix em 2017, foi implementado em 2020. Então, assim, isso foi em cima da experiência internacional, melhores práticas. Mesma coisa o Open Banking. A gente aprendeu com a experiência do Reino Unido, da Austrália e de outros lugares e já está implementando aqui no Brasil. Claro, com os seus desafios operacionais do dia a dia, né? Mas do ponto de vista regulatório, a gente está muito avançado. Muito bom. Pedro, muito obrigada. É bem legal entender, né, como que funciona a engrenagem do segmento que a gente atua. E, sem dúvida, é uma área bastante interessante e desafiadora para se atuar, né? E agora, para encerrar, você tem dicas de leitura ou cursos sobre regulamentação do mercado financeiro, né, do mercado de pagamentos, que você pode deixar para os nossos ouvintes? O próprio site do Banco Central traz muita informação interessante. É claro que para o leigo, para uma pessoa que está entrando agora, pode ser um pouquinho difícil, mas não é nem um pouco, não é impossível. Então é interessante. Foi um desafio deixar o tema aqui menos burocrático, afinal a gente está falando de burocracia no fim do dia, mas acho também que vale a pena a gente vai colocar alguns temas, alguns conteúdos ao longo do ano, né, aqui nas mídias da ADIC. Muito bom. Pedro, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com outro chapéu hoje de entrevistado. Foi excelente. E aos nossos ouvintes, meu muito obrigada por acompanhar a gente em mais um Adcast. E lembre-se que para ser notificado de novos episódios, é só se inscrever na plataforma de sua preferência. E também não esqueça de seguir a ADIC no Instagram ou no LinkedIn. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais.